Saudações calorosas do Africa Center e a todos os colegas e parceiros em África e noutros lugares que se registaram. O nosso tema é respostas do Estado ao uso da tecnologia de informação por grupos extremistas violentos. Eu sou Nathaniel Allen e sou professor aqui no centro. É um prazer agora apresentar a diretora do Africa Center, a senhora Kate Almquist-Knob, que vai dizer algumas palavras. Obrigada, Nathan. Bom dia a todos os nossos antigos alunos, colegas e todas as pessoas que estão conosco hoje. É um prazer tê-los conosco e neste debate. O Africa Center, para aqueles que não nos conhecem, nós somos um centro de pesquisa para reforçar a segurança dos cidadãos e nós pertencemos ao Departamento da Defesa e estamos localizados no edifício da Universidade de Defesa. Nós constituímos uma plataforma para diálogo, parcerias e soluções estratégicas. Nós estamos sempre em colaboração com legisladores e vários parceiros que tratam destas questões de desafios da segurança. O Africa Center proporciona oportunidades como a de hoje para um intercâmbio de ideias. Ao trabalharmos conjuntamente, o setor militar e civil, a sociedade civil e organizações internacionais, esperamos reforçar o papel importante para mitigar os conflitos e problemáticas que possam surgir no campo da defesa. E catalisamos assim várias ações. Muito obrigado por estarem aqui nesta sessão sobre segurança cibernética. Temos especialistas da área que vão estar aqui a fazer apresentações e temos o nosso moderador, Nathaniel Allen. Muito obrigado, Kate. Vou apresentar agora os nossos painelistas. O tópico é a resposta dos Estados ao uso da tecnologia da informação por grupos extremistas violentos e é de muita importância para a segurança em África. Hoje damos seguimento a um webinar que tivemos há 6 meses e antes de continuarmos vou traçar algumas considerações. Há um entendimento limitado do escopo, do âmbito e da escala da atuação dos grupos extremistas e devido a a natureza desta ameaça, com a possibilidade de ciberataques de grupos extremistas, como podemos responder? Essas ameaças, em princípio, são mais teóricas, porque ainda não houve nenhum ataque cibernético de grande escala por grupos extremistas que tenha causado baixas pelos extremistas violentos em África. Mas a propaganda desses grupos extremistas ainda é preocupante e uma das formas como a tecnologia da informação está a influenciar o escopo, o âmbito das ameaças. A razão desse entendimento limitado é que a tecnologia da informação e comunicação moderna é veiculada através da internet. É uma tecnologia de capacitação como a energia elétrica, há uma inovação tecnológica e há novas formas ou técnicas de recolha de informações, etc. Os vários atores em África preocupam-se em responder à propaganda dos extremistas violentos, mas também com os avanços da TIC
e também aprender como os extremistas se organizam e obtêm recursos e as armas e táticas como dispositivos explosivos e outras técnicas. É vital que entendamos esta ameaça para termos uma ideia do que tem sido a resposta e do que ela pode ser. É disso que nós vamos falar hoje. Temos dois excelentes painelistas que vão explorar esta questão em algum detalhe. Nós enviamos as biografias pelo website e se ainda não viram, poderão ver depois. Agora eu peço aos nossos oradores, os painelistas, que liguem as câmeras. A senhora Karen Allen é uma conselheira do Instituto de Estudos de Segurança. Ela estudou no King's College, em Londres, e ela era correspondente estrangeira da BBC, e a sua área de especialidade é as ameaças e a tecnologia emergente em África. Então, o Instituto explora questões como a inteligência artificial e tudo que tem a ver com a segurança cibernética. E depois temos o senhor Murtala Abdullahi, é jornalista especializado em questões climáticas e na segurança, especialmente no que diz respeito à área do Sahel e a área saariana. Ele é um observador de como os atores estatais e não estatais atuam em relação à emergência de novas tecnologias. É um grande prazer tê-los aqui conosco e vamos começar consigo, Karen, para falar sobre a maneira como os Estados em África estão a lidar com a questão do uso das TIC em África. E depois também vamos falar sobre a situação da Nigéria e da seca na região saheliana. Então, Karen, dado o que eu mencionei antes, quais são as formas como os extremistas utilizam a tecnologia de informação e comunicação e como usam os médias sociais. Obrigada a Nathaniel e saudações a todos os colegas. Realmente disse muito acertadamente quando disse que a TIC é uma plataforma capacitadora, porque as ameaças potenciais não são claras e as suas intenções, as consequências das intenções ainda não são conhecidas. Os grupos extremistas e como as diferentes tecnologias são utilizadas são algo a examinar. É difícil distinguir quem é competente e quem não é. Não temos muito tempo hoje para falar sobre tudo, mas a tecnologia de informação e comunicação tem mudado muito. Há também a parte de responsabilidade legal. E também em relação aos combates no terreno e os espaços tradicionais de confrontos em batalha. Em África, por exemplo, o caso de Moçambique é muito patente. Utiliza-se o espaço também para usar a terminologia atual. Nós temos essas informações ao redor de nós e então esse ambiente de tecnologia da informação e comunicação é uma coisa prevalente. Vamos falar sobre a tecnologia dos drones e os sistemas aéreos. Eles estão ligados a dispositivos médios e eles estão a proliferar em toda a África. Eu pensei se deveríamos falar sobre os drones no contexto da TIC, mas os aparelhos estão ligados a redes por tecnologia e cada vez mais se fala na utilização de drones como uma ameaça. Vimos então a expansão da tecnologia de informação
temos visto uma grande difusão de drones, são utilizados para vigilância e ações de reconhecimento e podem ser também usados como entrega de armamento e armas. Mas hoje, em geral, vimos também uma componente psicológica muito forte. Portanto, há a parte de território físico, mas a parte de controle emocional também. No Quênia estão a utilizar drones, tanto para vigilância como para orientação. E tem operações baseadas em terra. Vimos também os drones serem utilizados para propaganda, para filmar e atacar. Houve também em janeiro de 2020 um ataque numa baía no Quênia. São utilizados também para fins de recrutamento. Em Moçambique, drones foram utilizados, temos relatórios das Forças Armadas de Moçambique, na província de Cabo Delgado, na parte norte, e têm sido utilizados esses drones simplificados. Vimos também outros drones mais sofisticados, ou, aliás, são drones simples que podem ser utilizados de forma simples e são comprados também facilmente. Vimos drones serem usados na Batalha do Mossul, no Iraque, em 2016, e eu vi isto em primeira mão. Nós vimos a maneira como os drones são utilizados como armas em grande escala, mas vimos o potencial de serem utilizadas técnicas mais aprimoradas. Houve atentados contra o primeiro-ministro do Iraque, o Sr. Kadhimi, e de acordo com os serviços militares iraquianos. Estes drones caem nas mãos dos grupos extremistas. Muito se escreveu sobre o uso destes dispositivos na Líbia através de forças terceiras e aliadas. E também o crime organizado transnacional está bem envolvido nessa questão. Vimos também a sua utilização no Iêmen. Por que é que essa tecnologia dos drones está a proliferar? É que eles podem ser comprados em grande escala, muito facilmente. No Iraque e na Síria nós vimos fábricas de drones serem utilizadas que têm sido utilizados em missões de ataque, são transportados através da fronteira e são entregues do outro lado da fronteira. Outra coisa que vemos é a inovação de drones em vez da transferência da tecnologia. Essa é uma das maneiras como a TIC está a ser utilizada. Exhibit propaganda. I've mentioned we've seen Al-Shabaab do this through the use of chat rooms and dark web platforms. Remember the Westgate attack in 2013, that was live blogged by Al-Shabaab. We've also seen the use of open source data sources being an important tool for threat groups to be able to identify potential targets, but also to build their intelligence capabilities. We've seen the use of ICT technologies by groups such as Al-Shabaab, Boko Haram, by mobile phones, CCTV technologies, biometric systems, satellite imagery, data mining, and the like. We've seen the limited use of cyber attacks for the purposes of coercion. Boko Haram were behind a major information leak, an intel leak, that was reported after they hacked into the database of Nigeria's intelligence services and leaked information there. This has been a fairly limited tactic that's been used, but nevertheless it has been adopted. And something I do want to really highlight,
given the nexus between violent non-state actors, extremist groups with organized crime, we've seen a massive expansion across Africa in cyber-enabled crime. And in many ways, this is possibly the biggest threat. What I mean by cyber-enabled crime is crimes which might be traditional crimes, such as fraud, such as counterfeits, such as human trafficking, which are perpetrated through the use of the internet. So we've seen the selling of rubies, the selling of ivories and other wildlife products and other contraband, which assist in financing terror operations. The internet's become a marketplace for transnational organized crime groups, and many of them have got very close links with extremist groups. Nearly at the end, in fragile settings, not necessarily the traditional battleground, we're seeing the use of ICT by extremist groups to erode trust and to create a destabilizing influence. We've seen this with, for example, in South Africa, with digital vigilantism campaigns. Temos isso nos campanhas de vigilantes e também campanhas de desinformação na África, especialmente perto de eleições. Isso é desenhado em parte para provocar uma reação por parte do Estado, seja uma reação violenta ou para controlar a narrativa. Então, todos temos visto uma forma muito diversa que os grupos States no longer have the uso de tecnologias. Lembre-se, muito dessas tecnologias emergentes estão sendo desenvolvidas pelo setor privado e não é só simplesmente algo que é exclusivo dos militares, é acessível a muita gente e com isso vem uma nova dinâmica de poder. Espero que isso dê um pouquinho, dê uma ideia do que está acontecendo nesse setor. Muito obrigado por essa visão geral bem compreensível. Eu gosto da ideia. A forma que eu vejo isso é que a tecnologia da informação está causando que o trabalho seja mais remoto e isso expande. Antes havia o dispositivo explosivo improvisado que mudou a dinâmica no mundo todo desse tipo de ataque. Esse eu acho que seria a próxima geração disso, dependendo de como os atores começam a... Eu acho que o principal da discussão hoje vai ser a resposta do Estado e especialmente do setor de segurança. Uma das formas que os Estados africanos, os atores do setor de segurança da África estatais, é que responder a essas ameaças abrangentes que você acaba de descrever. Então, eu queria saber como é que os extremistas violentos estão usando tecnologias emergentes de informação, como é que os estados estão usando essa tecnologia como parte dessa resposta mais ampla. É uma boa pergunta e creio que isso vem com muita informação nesse sentido, impérvia de serviços de inteligência não está sujeita a monitoramento, então é muito difícil ver qual é a resposta do Estado. Então vamos tentar dar um sentido melhor de como os Estados estão respondendo. O que temos visto um esforço para utilizar hardware para combater as ameaças. Vemos o uso de drones, as forças da União Africana operando no Corno de África, vemos a capacitação de militares por portugueses das forças de Moçambique e na área ao norte do Cabo Delgado para poder se utilizar capacidade de drones, a fim de não somente usar tecnologia americana, mas também maior capacidade de vigilância e inteligência, e também a possibilidade amanhã de montar ataques de drone e outros tipos. Eu acho que vale a pena ressaltar algo que temos visto, as forças militares da África usando essa tecnologia emergente especificamente para tentar dominar novamente esse campo. Mas muitas dessas tecnologias temos as últimas tecnologias chegando em África e forças europeias trabalhando no Mali e também acabei de falar de Moçambique, entrando com novas tecnologias e uma das coisas que precisam ver com isso é o know-how, assim como as estruturas de apoio, digamos, para que os estados de África
tenham também o conhecimento de como lançá-lo, assim como quando não lançar as tecnologias. Isso é toda uma nova discussão. Temos visto regulações mais rigorosas como resposta. Muitos países de África já estão obrigando os ataques de SIM a ser registrados porque eles são usados em muitos ataques terroristas, claro, seja para acionar dispositivos explosivos improvisados ou nas comunicações. Interessante é que queremos ver essa ideia de expansão desses registros. Dia 25 do mês passado, Facebook conduziu uma auditoria para ver qual o estado dos dispositivos de comunicação disponíveis no país, e por isso que mais tecnologias têm que ser registradas, coisas como binóculos, bússolas, equipamentos de GPS, walkie-talkies, telefones satélites e drones. Essas tecnologias todas terão que ser registradas com as autoridades centrais da Etiópia. Onde está o problema com isso? Bom, muito desse equipamento é usado por repórteres para comunicar eventos desde o campo de batalha. Então, uma das consequências não intencionais seria reduzir a capacidade de atores da sociedade civil ou jornalistas independentes ser testemunhas de conflitos e poder dar uma prestação de contas dos responsáveis pelos ataques. Vemos visto por toda a África em resposta às ameaças terroristas ou cibernéticas de grupos extremistas, assim como atores isolados e atores criminosos, uma proliferação de legislação. Muitas dessas leis e algumas de segurança cibernética também. Como já disse hoje, a lei de crimes cibernéticos da África do Sul foi promulgada ontem, mas como muitas outras leis como essa, a implementação é um grande desafio. O motivo pelo qual os estados estão promulgando essas leis é porque nos dá uma estrutura ou um arcabouço muito claro de onde tem que ter a resposta a um eventual ataque de TIC. Então tem que haver maior cooperação internacional para que os perpetrantes possam ser identificados facilmente. O que não estamos vendo é a proliferação de legislação de segurança cibernética. Isso é significativo porque, como no caso da África do Sul, há muita falta de confiança entre os fornecedores de segurança e os serviços de inteligência, e eu acho que isso é muito replicado em muitos outros países do continente. Portanto, temos leis para tentar lidar com o crime uma vez que ele foi cometido, mas menos ênfase nas estratégias preventivas que deveriam ser estabelecidas, apesar de que temos coisas como protocolos de resposta individuais a nível do setor público e privado que têm sido lançados pelo continente. Temos mais tecnologias de biométrica e de vigilância sendo adotadas por estados em resposta a ameaças de segurança ou possíveis ameaças de segurança. Por um lado, essas tecnologias biométricas são incrivelmente importantes para poder identificar coisas como atividades terroristas ou fraude, se há indivíduos específicos de interesse, mas há certos problemas aí. Se isso começa a vazar no espaço demográfico, se isso chega às mãos do povo, ou se torna o povo em maus atores, ou se há invasões de privacidade, mas também se essas tecnologias biométricas, que inicialmente têm a intenção de dar maior informação ao público, poderiam, no final, tornar-se em arma. Vemos que os novos bancos de dados têm sido securitizados. Só vou dar um exemplo aqui. Para aumentar a biotecnologia ou a tecnologia biométrica, os bancos de dados nesse sentido, que estão sendo lançados principalmente como metas de desenvolvimento sustentável para a identidade das pessoas e assim dando eles acesso aos serviços governamentais em lugares como Quênia, esses bancos de dados que inicialmente eram
do Ministério do Interior cada vez mais estão tendo um componente de segurança. O que eu quero dizer com isso é que eles dão uma plataforma para acesso por parte do Serviço de Segurança. Isso também suscita perguntas como invasão do direito à privacidade das pessoas. Então, é um ato de equilíbrio aqui que estamos vendo. Outra tática que estamos vendo, eles estão fechando plataformas de redes sociais e promessa de criar sua em potencial. E eles querem controlar as narrativas perigosas que ameaçam o Estado. Alguns críticos dizem que isso é uma forma de controlar os protestos. Já vimos fechamentos temporários de plataformas de redes sociais em lugares como Yanga, na Nigéria, Etiópia, Sudão. Rapidamente, nisso, alguns desses países estão considerando leis de redes sociais, como Nigéria e Quênia, onde as pessoas teriam que ser filtradas antes de entrar numa rede social. Isso tem sido feito em termos de segurança, porque a preocupação de que as pessoas estão colocando táticas e planos de batalha, e isso está sendo questionado pelo público em geral como uma forma de controlar a segurança, uma forma que estão tentando pessoas que estão talvez fazendo tweets ou discurso público sobre segurança nacional ou ameaças a ela podem ser controladas até um ponto, mas também estão colocando pressão sobre os fornecedores das suas redes sociais, como o Facebook e outros, para abrir sucursais em seus próprios países. Isso abre toda a questão de soberania dos dados e basicamente quer dizer que essas empresas estariam sujeitas a legislação local. Então, vou deixar por aqui. Há muitas respostas a essas ameaças, mas estão tentando falar com as pessoas antes dessa discussão de hoje. Extraordinário como isso está enterrado tão profundamente na comunidade de informação ou de inteligência, as respostas. O que estamos vendo é que a abordagem da TIC não é baseada no ser humano. Muito obrigado. O que eu gostaria agora de destacar é a última coisa que você disse sobre como o modelo ainda é essa ideia de que para ser o avanço tecnológico por parte das organizações terroristas, a resposta sempre seria tecnológica em vez de humana. E eu vejo como é que muitas vezes esses conflitos estão acontecendo nos últimos 20, 30 anos. Então, essa presunção provavelmente está errada, essa suposição. É sempre difícil esse tipo de ameaça, a resposta. Então, ótimo, excelente. Gostaria agora de trazer meu colega Mortola. Agora, o nosso colega, Karen meu nos colega deu uma Mortola, visão geral muito compreensiva da e resposta dos para Estados a falar grupos. sobre como os Estados estão a responder Queria falar a especificamente sobre esta algumas questão dessas da dinâmicas, de atualização como essas das dinâmicas estão tecnologias, em países como para Nigéria, na falar África, sobre a para Nigéria o e Boko a Haram. Boko Haram e a região do Lago Chad. Então, a minha pergunta é, como é que os grupos na Nigéria estão a atuar e qual é o ator que tem empregado mais eficazmente a tecnologia da informação? Muito obrigado por esta plataforma. Há um ponto muito importante com relação à Nigéria. A sua pergunta é muito pertinente. Não tem havido muita concorrência em termos da tecnologia da informação e comunicação. Uma coisa que ainda não avaliamos quanto às organizações extremistas como o Boko Haram é se o uso
da tecnologia da informação está a evoluir, porque na Nigéria há uma melhoria de acesso o que acontece é que as organizações extremistas violentas estão a utilizar diversos meios. Há aspectos importantes no que diz respeito à divulgação junto da população. A utilização dos drones, por exemplo, são utilizados para propaganda. A intérprete pede desculpa, mas o áudio não é muito bom. E então isso é muito importante para a região em termos de vigilância. Embora os meios utilizados não sejam tão sofisticados, por exemplo, quanto aos dispositivos improvisados, explosivos improvisados, a tecnologia de informação implica o acesso ao conhecimento. Está muito melhor agora. Então, o uso desses dispositivos pelo Boko Haram implica o seu acesso a esses aparelhos. A propaganda é feita de duas formas. Uma para desmoralizar as tropas ou, em segundo lugar, para prestar apoio. Então, esses dispositivos, esses aparelhos são utilizados e são comprados muito facilmente nas lojas. Ainda não sabemos como é que são montados a engenharia desses dispositivos, mas eles são utilizados para, essencialmente, para vigilância e propaganda. Há muito potencial em termos dos drones e da tecnologia da informação e comunicação. E a região está a ver um aumento dessa tecnologia. E a tecnologia da informação também permite-lhes comunicar, por exemplo, com famílias e outras partes. Temos visto um aumento de posse de dispositivos móveis em termos de telecomunicações, são utilizadas em atividades que estão a aumentar a sua intensidade. Em termos do governo, o governo nigeriano, pelo que eu sei, e em relação ao lago Chad, da perspectiva do governo nigeriano, não tem havido
não tem havido muita informação, também, mas também porque os aparelhos entram para o Estado através de uma linha única, etc. Então, sabemos como é que a tecnologia da informação e o seu uso estão a ser utilizados. Tem ajudado até uma certa extensão. E quanto à utilização dos drones, a Nigéria é um dos países que os tem utilizado em grande medida. Houve um aumento e foi dada grande atenção a essa questão. A intérprete pede desculpa porque, novamente, as condições do áudio não são suficientemente boas. Essas questões têm sido acompanhadas pelo governo. O governo nigeriano aplicou, continuou a utilizar mais drones. E está a utilizá-los para missões aéreas e para determinação de alvos. As we have seen, not just in Nigeria. Also, we have seen investment in providing sensors for manned aircraft, like the Beechcraft. Também há os meios aéreos tripulados que utilizam modernas tecnologias. Por exemplo, para a orientação de mísseis. Houve algo que aconteceu em Abuja com um avião. Em geral, o investimento nos produtos de tecnologia destina-se à recolha de informações na Nigéria. Então, é um recurso de obtenção de informações e tem-se centrado nas capacidades aéreas. Outra coisa que vimos tem que haver uma relação entre a capacidade e a tecnologia. Novamente, a intérprete pede desculpas, mas o áudio está muito deficiente.
tem que haver uma limitação em termos da tecnologia de comunicação e informação. Tem havido uma evolução, mas algumas restrições. Temos visto melhoras em algumas áreas. Seja qual for a situação, isso afeta o moral também. Para termos uma força de ataque profissional, temos que ter os equipamentos adequados. Mas, essencialmente, há uma grande utilização dos drones para propaganda. Posso interrompê-lo, por favor? Eu queria fazer mais uma ronda de perguntas para o público, mas assinalou muito bem a maneira como se pode ter toda a tecnologia do mundo, mas se não houver recursos humanos para as utilizar, isso não serve de nada. Então, obrigado por ter frisado esse aspecto e falou sobre a questão da vigilância. Se o pessoal não puder utilizar essas informações. Queria voltar rapidamente, queria 20 minutos mais ou menos de 20 minutos de perguntas e respostas. Eu queria que você fosse rápido, eu acho que o senhor fez um trabalho muito compreensível de todas as formas que os Estados estão tentando responder às ameaças dos grupos extremistas e como usam os TICs, mas também um dos desafios, certo, sobre ter investimentos em tecnologia não necessariamente alinhados com os recursos e potencialmente consequências de segunda e terceira ordem, de lidar na realidade com formas muito inovadoras que essa tecnologia está sendo usada por terroristas, desde guerra, batalhas remotas até disseminação de propaganda. Como pensa que poderiam responder melhores os estados? 2 ou 3, talvez, insights que o senhor gostaria de compartilhar com nossos colegas aqui hoje? Mortala, novamente, tente ser rápido, porque eu quero tempo para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Isso é muito importante. Como já havia mencionado, tecnologia de informação pode ser usada Desculpe, o intérprete está tendo problemas na compreensão, a conexão da internet parece estar falhando. Precisamos mostrar que temos tem que haver uma mudança. Esse é o próximo ponto de que falarei. Para mim, será muito melhor e mais produtivo entrar em parcerias para como se usa essas plataformas, melhor do que fechá-las, que, por exemplo, na Nigéria, tem trazido isso, sentimento contra o governo por parte do povo. Precisamos ter muito cuidado
e como é que o governo participa juntamente ao setor privado. Make your counterinsurgency policy more friendly to the people so that you can win hearts and minds in terms of population-centric approach. O sentimento da população tem que se trabalhar nesse sentido, para que as pessoas não se sintam invadidas, para ter maior participação com os governos do setor e o setor privado. Como no Oriente Médio já foi feito, em Mali também. O outro lado, isso tem que haver transparência e prestação de contas para que esses abusos de os direitos humanos parem. Isso é o principal aqui. Muito obrigado. Eu acho que o senhor faz um caso muito forte sobre como é que pode o uso da tecnologia mais colaborativo para outros atores. Como é que os estados poderiam agir melhor? Há exemplos de como se pode engajar o setor privado, não só em capacidade, mas também em transferência de tecnologia. Uma pergunta razoável, será que você pode confiar numa empresa privada, numa questão de segurança nacional? Isso já aconteceu no Reino Unido, onde existe essa parceria, onde o setor privado entra em certos polos centrais. Há exemplos de como isso é possível trabalhar em conjunto para aumentar essa participação. Eu concordo plenamente com o ponto dele de que precisamos da participação das companhias de rede social. Isso já está acontecendo até um certo ponto, mas tem que ser mais proativo em vez de reativo. Temos visto estratégias muito reativas às ameaças percebidas das redes sociais. Eu acho que tem que ser uma estratégia muito mais proativa. Seria em favor dos Estados africanos. Uma coisa para ressaltar aqui é que quando falamos do que os estados deveriam estar fazendo para enfrentar essa ameaça mais estrategicamente, eu acho que até falar sobre o fato de que existe essa ameaça é a parte importante dessa narrativa. Temos na União Africana uma estratégia de transformação digital que é muito importante, porque a nova revolução digital, que é a quarta revolução industrial, é visto como uma narrativa de desenvolvimento que está errado, mas sem ter uma conversa das ameaças em potencial, faz uma conversa muito fica difícil, complicado. Então, os governos têm que enfrentar essas ameaças e têm que reconhecer que existe ameaça, mas têm que saber depois engajar a sociedade civil e o setor privado para se conscientizar de que se lança-se tecnologia de forma não estratégica e aleatória, existe o risco, por exemplo, de solapar o acesso, por exemplo, à inteligência humana. Estamos falando de tecnologia de drones que pode ser super importante e poderosa, o que é do ponto de vista de um governo. No entanto, se estamos lançando de forma que irá solapar a possibilidade de acesso à inteligência humana, precisaríamos de uma estratégia muito mais clara. E outra coisa que eu acrescentaria, que eu acho que tem que haver por parte dos estados maior questionamento e maior cautela sobre suprimento dessas tecnologias. Falamos já do uso de tecnologia biométrica para identificar atores em potencial. Isso também, mas com o lançamento muito rápido dessas tecnologias, a gente tem que se perguntar quem se está beneficiando desse lançamento de tecnologia. Há outros atores que estão beneficiando das capacidades de vigilância que são parte dela. Isso pode não ser um problema, mas os governos têm que saber o que está acontecendo com os dados que estão sendo adquiridos, assim como quais são os drivers da adoção de muitas dessas tecnologias para tentar enfrentar diretamente esses grupos extremistas.
porque eles serão. O importante é que eles julgarão isso de forma muito mais rigorosa do que o público geral. Eu acho que é muito importante pensar bem as consequências de segundo, terceiro grau do que estão fazendo os governos em termos de restrição do fluxo livre de informações. Falamos aqui muito do Africa Center, mas também há muitas outras agências interessadas nisso e nesse fluxo e da população tem que se conseguir uma forma de obter informação estratégica dentro desse contexto. Então, agora vamos às perguntas e respostas. Já temos muitas perguntas muito boas, mas caso estejam esperando para fazer as perguntas, por favor, pode usar a função de chat aqui, que está na parte inferior da tela ou do ecrã. E agora pode fazer a pergunta na língua, no idioma que queiram. Temos mais ou menos 20 minutos para elas. Como prometi, a primeira pergunta do nosso colega no Niger, e a pergunta é sobre regulamentação. Não é importante regular o uso das tecnologias emergentes de informação devido ao potencial disruptivo nas economias, sociedade e outros setores? Eu acho que isso se a regulamentação é necessária para a revolução digital, pela possibilidade que elas têm de alimentar a ação de grupos extremistas, qualquer um dos dois pode comentar. Mas por que não começamos com o Murtala? É uma pergunta bastante importante. Por exemplo, a Nigéria já regulou no papel o acesso. Desculpe novamente esse orador, impossível, porque a conexão está ruim e tem falhas. Como se pode usar o drone para o seu benefício, porque essa tecnologia, porque essas ferramentas Thanks, Karen. Obrigado, Karen. I feel quite strongly, yes, there needs to be regulation, but it needs to be smart regulation. Além de regulamentação, tem que haver regulamentação inteligente. Com a tecnologia de drone, eu discuto isso com outros colegas, se os extremistas vão responder às regulamentações que digam que eles não podem usar drones. Bom, há coisas que podem ser feitas, por exemplo, a marcação de pipas e também a capacidade de marcar envios grandes de drones quando ele passa pela fronteira em direção a um território específico. Falamos da possibilidade de que certos drones poderiam ser registrados, os números de série, e ter um banco de dados de registros, e como temos com os telefones móveis. Então, há várias formas de fazer isso. Há muitos acordos de exportação que listagem de equipamentos pode ser considerado algo parecido para os drones. Eu acho que vale a pena explorar essa possibilidade, mas também tem que haver uma forma de poder incentivar o setor privado para que eles estejam a bordo nisso, seja tipos de marcas, eles têm que participar disso também, encontrar formas de poder rastrear se essas tecnologias, temos que enfatizar, são todas tecnologias válidas que têm, do ponto de vista humanitário, comercial, por todos os países, têm uma grande utilidade então temos que, o setor privado tem que estar engajado para produzir essa tecnologia de forma que ela possa ser regulada. Muito obrigado. Então temos muitas perguntas, então vou fazer 3 perguntas, talvez. Uma rodada final de perguntas, eu acho que só teremos tempo para isso. Uma pergunta sobre a participação das companhias de telecom, que elas deveriam estar participando.
a preocupação de que em potencial isso poderia ser lucrativo, outras vezes solapa, o lucro pode prejudicar a capacidade delas de quererem colaborar com o governo. Uma das perguntas é como pode-se engajar as telecoms para se aliar com os governos, os interesses do governo. Claro, elas estão interessadas em lucro, mas também tem o interesse das pessoas, manter seus direitos. Como é que se equilibra essas três coisas, esses três imperativos? Seria a pergunta que eu faria aos três. E aí outra pergunta que temos é as consequências não intencionais do uso dessas tecnologias por grupos terroristas ou extremistas violentos. Eu acho que é uma pergunta importante também. Então, um exemplo é fechamento da internet, se isso é contraproducente, se às vezes um grupo violento, extremista, usando rede social, ultrapassa os limites, ou como eles usam para disseminar as tecnologias de informação, para disseminar suas mensagens, e como é que os estados podem capitalizar nesses erros estratégicos ou tecnológicos por parte dos grupos. E temos uma pergunta. Outra pergunta que já foi feita e outra pergunta em francês. Os Estados realmente têm os meios técnicos e financeiros para enfrentar esta ameaça eficazmente e proporcionar a proteção. Os Estados africanos sabemos que ainda estão a evoluir nesta parte da introdução da tecnologia e isso tem a ver então com a capacidade de utilizar a tecnologia em grande escala. Agora, depois vamos passar ao Murtala, depois da Karen. Muito rapidamente, quanto a fazer participar as companhias de telecomunicações, tem razão, o lucro é aquilo que tem interesse para eles, mas também a danificação da reputação tem importância. As companhias de tecnologia usam esses meios por grupos extremistas, eles são pontos de entrada para tentativas de envolvimento em medidas práticas que poderiam pelo menos rastrear ou restringir como a tecnologia é utilizada. A parte da reputação é uma coisa que pode ser utilizada contra as companhias de telecomunicações neste contexto. Vale a pena debater essa questão e, em última análise, quem controla o espaço, se é o governo, não sugiro que façam isso como tática, embora o equilíbrio do poder entre os fornecedores de telecomunicações e os Estados seja um pouco desequilibrado, e também os incentivos e desincentivos, ou aquela questão das cenouras e paus, mas também para conseguirmos os Estados não quererem estar associados com os grupos violentos extremistas. Há mais trabalho a ser feito para incentivar as companhias a atuar nesse aspecto. E quanto aos erros que podem ser cometidos sobre como aproveitar e explorar os erros que são feitos pelos extremistas online. Os grupos extremistas desenvolvem então propaganda e é muito fácil
detectar informações escondidas, quando as organizações procuram mostrar coisas que estão a fazer. A comparação com o mundo da corrupção é quantas vezes é que atores importantes são identificados como sendo corruptos, é porque aquilo que eles fazem é mostrado no Facebook e noutros meios de comunicação social. Então, é fácil identificar as pessoas, quem são e o que estão a fazer. Há, então, um argumento muito forte em relação às forças de segurança e à polícia e às forças armadas, quanto a estes dados de open source, que são livres de obtenção, para escolher alguns dos sinais que são exibidos online por alguns dos atores que usam essa tecnologia da informação e comunicação para fazer a sua propaganda e radicalização. Excelente. Eu esqueci qual foi a última pergunta. Sim, Murtala. Eu espero que possa responder pelo menos a uma das perguntas muito rapidamente. Por favor. Só para acrescentar aquilo que a Karen disse, vimos regulamentação sobre as companhias de telecomunicações pelo governo e a utilização dos dados dessas companhias de telecomunicações e também o abuso do poder. Houve uma tentativa de golpe de Estado na Nigéria, no seguimento dessas regulamentações e porque houve preocupações de segurança nacional e houve essa ameaça que teve que ser enfrentada do ponto de vista de segurança. Então, a parceria é uma questão muito importante. As ferramentas de comunicação e informação, esses recursos são utilizados no interesse do grupo, da organização. Essas ferramentas são importantes para se saber como as coisas funcionam a nível das telecomunicações. A utilização das TIC leva a um grande acesso à informação e tem que se determinar que capacidades existem em termos de informação e tecnologia da informação e comunicação. Isso é importante, especialmente na guerra assimétrica, em que a tecnologia da informação e comunicação faz parte dos meios a utilizar. Isso foi ótimo quanto às capacidades e custos. Os Estados têm estado a lutar contra os grupos insurgentes já desde há muito tempo e tem que se chegar a um equilíbrio em termos da sofisticação da tecnologia utilizada pelos extremistas. Como é que se usa os recursos da tecnologia da informação? Tudo isso faz parte de um contexto de estratégia mais amplo e isso é importante. A última série de perguntas, eu vou apenas ver algumas delas. Uma delas é mais dirigida ao Murtala
sobre os bandidos e outros grupos organizados que estão a tornar-se mais sofisticados no uso da tecnologia. No norte da Nigéria tem havido bastantes incidentes. Pode-se falar de outros atores não violentos também em África. Outra pergunta mais para a Karen, mas se o Mortala tiver um comentário também, sobre os diferentes tipos de drones e como se pode responder à ameaça que eles constituem em termos de capacidades. Houve uma outra pergunta no chat que era muito boa também, sobre a preocupação quando se desenvolvem ações de formação ou de treino. Poderá estar-se a formar representantes governamentais corruptos. Há muitos conflitos em África em que a linha divisória entre os Estados e as organizações criminosas, essas redes criminosas, não está bem definida, e como é que pode haver políticas para impedir a transferência de tecnologia para os grupos violentos extremistas. Mortala, alguma dessas questões a que você quer responder? 2 minutos cada um dos oradores. Obrigado, Nathan. Foi interessante falar sobre os grupos de bandidos e a sua atuação. Por exemplo, a utilização de telemóveis e que podem ser utilizados para expor informações mas também fazer o rastreio de informações e conduzir operações. Nós vimos em dezembro um caso de rapto de pessoas. Então, eles utilizam esses meios para a comunicação. Também, quanto aos skills, isto é a identificação dos aparelhos e o seu registro, é algo também que se pode utilizar contra essas forças, mas eles adquirem esses aparelhos nas lojas. Quanto à capacidade de informações secretas de inteligência, também podemos levar em consideração isso em termos dos drones. Haver plataformas para as forças de segurança nigerianas é algo de importante. Vemos tentativas de fabricar drones localmente, nacionalmente. Essa é uma outra tendência. Mas há a parte física, tem que haver as estruturas e fábricas. Muito obrigada. Karen, agora a última pergunta para si. Eu vou ser muito cuidadosa quanto à questão dos drones, mas queria compartilhar alguma informação sobre as especificações técnicas. É muito simples. Por exemplo, os drones utilizados em terra, nas áreas marítimas e que são de alto nível e também os sistemas óbvios que podem
incluir há chineses empresas chinesas que estão a saturar o mercado e gostaríamos de aprender mais sobre os drones e as variedades que são disponíveis comercialmente para termos uma melhor informação que mostra o uso desses dispositivos e também os aspectos comerciais e humanitários nesta parte do mundo. É útil saber os tipos de aparelhos, mas tem que ter em atenção, por exemplo, no Médio Oriente, trata-se mais da transferência de tecnologia, a obtenção do conhecimento para adaptar esses aparelhos, mas também vê-se sinais de inovações a nível local, a nível nacional. E só porque estamos a ver drones americanos utilizados de forma específica no Médio Oriente, no Iraque, não significa que eles vão ser utilizados da mesma maneira aqui. Então, a inovação é utilizada localmente, não apenas com aparelhos importados. Eu encorajaria os Estados africanos a serem mais estratégicos sobre como implantam a tecnologia e também prestar atenção à velocidade da adaptação, porque os grupos de terroristas vão estar um passo à frente e esses grupos extremistas têm as suas redes e também escolham as batalhas que querem empreender. Há operações de informações, a mídia social está a ser utilizada por grupos extremistas e há o acesso à informação facilitada, particularmente em África, em que a maior ameaça em termos de crimes cibernéticos e que os grupos terroristas e extremistas estão a utilizar esses meios cibernéticos, essas plataformas para comercializar drogas e marfim originário de caça furtiva, etc. Deveriam enfocar-se nisso e isso ajudaria a mitigar a ameaça. Com isso, vamos terminar. Gostaria de agradecer aos panelistas em nome do Africa Center. Só uma mensagem principal que eu vou levar para casa aqui, que finalmente, que para mim, uma coisa que tornou-se muito clara na conversa de hoje é que ainda há várias menções de ameaças dos grupos extremistas violentos são diferentes das ameaças em segurança. Em África pensa-se que é simplesmente algo que é somente do setor de segurança, sempre existe essa percepção de que precisamos de segredo total e segurança total das informações, das operações. Primeiro, eu diria que isso é questionável em termos de ameaças gerais de segurança, mas como vimos hoje, esse tipo de pensamento, essa necessidade de segredo e falta de transparência é contraprodutivo quando pensa-se em grupos extremistas violentos que são de natureza digital. Isso é principalmente porque isso está mudando o equilíbrio entre os participantes. Mesmo que os estados quisessem, eles não terão necessariamente o controle sobre todas as plataformas, e segundo uma política de segurança que seja secreta demais, vai ser contraprodutiva, porque precisamos de maior transparência quando lutamos contra esses grupos. Os grupos já estão usando tecnologia de informação para conseguir mais apoio local, seja por vários tipos de campanha.
outros avanços tecnológicos, técnicos como drones e outros, eu não vou falar, já falamos sobre isso. Não há bastante que os governos presumam, como acho que muitas vezes façam isso, é um reflexo que mais tecnologia, sistemas mais sofisticados de informação, biométricos e aeronaves mais sofisticadas vão dar as vantagens que elas precisam para lutar contra esses grupos extremistas, como foi dito aqui, ou no nosso último painel, um orador disse que não há nenhuma linha direta entre inovação tecnológica e estratégias bem-sucedidas. Extremismo violento já se disseminou por África, em parte porque extremistas violentos são bons, ou tornaram-se muito bons no uso da tecnologia para disseminar suas estratégias e mensagens a populações de forma que os governos não fazem. Eu acho que todos os cidadãos e comunidades têm que ver como elas podem usar essas estratégias para combater esses grupos extremistas. Eu acho que não temos as respostas, acho que isso é o começo de um diálogo. Eu acho que parte das nossas respostas, ambos nossos uma estratégia mais aberta, com mais partes interessadas, iria ser útil no enfrentamento dessa estratégia. Obrigado a todos por sua participação. Desejo muito boa noite a todos em África. Espero que possamos ter mais conversas no futuro. Boa noite.